todos e todas. É um prazer enorme estar aqui. Eu vou falar até com certo constrangimento, mas é a minha primeira vez em Goiânia. O constrangimento é óbvio. Uma vergonha, eu diria. É isso. Adorei. Vou ficar pouquinho, mas eu vou conseguir hoje, depois do evento à tarde, fazer uma palestra na Federal, para o pessoal de publicidade, para a gente ir lá levar também um conteúdo para os novos talentos que esse mercado está formando. Como a Melissa e o Torinho já falaram, é parte da missão do SEMP o desenvolvimento dos mercados no Brasil inteiro. A gente está presente, né, pela nossa capilaridade, pela certificação de agências. Nós temos esse olhar, e desde que eu cheguei no SEMP, 4 anos atrás, num grande projeto de reestruturação do SEMP, nós temos essa missão de estar presente. Lá em São Paulo, a gente fica na Avenida Paulista, mas a nossa base, até, né, a nossa base de existência, está nesse Brasilzão maravilhoso e muito plural. E é exatamente sobre essa pluralidade. Eu falo sempre bem devagar essa palavra, igual a gente fala piracanjuba, pluralidade, que é tipo um trava-língua. Eu falo bem devagarzinho, mas é meio que um pouco esse nosso olhar. Nesses primeiros 4 anos que eu cheguei junto com a gestão anterior, que terminou agora, dia 31 de março e dia 1º de abril, eu até falo lá em casa, quando eu contei desde o ano passado da chegada da Melissa, e aí, 2 semanas atrás, quando eu falei, olha, hoje é o primeiro dia da nova gestão. Mas é de verdade mesmo? Porque é no dia 1º de abril. Eu falei, é de verdade mesmo. E esse olhar que a gente tem, eu diria que o SEMP, essa minha jornada recente, 4 anos não é tão recente, mas, para mim, ainda é recente, tem 2 coisas que me fascinam. A primeira, como a Melissa já destacou, é o trabalho voluntário de profissionais que dedicam tempo, recurso e energia. E a segunda é essa oportunidade que o SEMP me deu de conhecer o Brasil. Eu estou conhecendo Goiânia por causa do SEMP. Eu, inclusive, algumas cidades que eu conheci, que eu já conhecia, mas eu até voltei para passar férias. Então, quem sabe eu venha aqui para a região Centro-Oeste em breve. Bom, falando do nosso estudo. Por conta disso, a gente, ao longo do ano passado, desde o começo do ano, a gente falou, vamos mapear, vamos ver como que a gente pode olhar para essas grandes marcas que existem no Brasil e ter aí um estudo mais embasado. Nós contratamos a Troiano para nos ajudar nisso, que sugeriu esse nome que eu achei maravilhoso, de Brasil Plural. Esse é um estudo que ele mapeia 11 estados, tirando São Paulo, Rio de Janeiro, né, e o Distrito Federal, que é uma cidade, mas como capital federal, as principais marcas. Aí tem uma classificação, Lise, que depois eu quero te ouvir, porque a gente olha para o que a gente está chamando de marcas locais e marcas nacionais. Há uma compreensão de como essas marcas se conectam com as pessoas que não só consomem, mas que vivem e que fazem parte, porque as marcas, a gente percebeu que elas têm uma comunidade de pessoas. Eu sou professora também universitária, no meu curso eu sempre falo que a gente tem que olhar para as pessoas que compram os nossos produtos e serviços não como consumidores, porque a caixinha consumo ela é uma caixinha pequena da nossa vida. A gente não acorda de manhã, hoje eu vou comprar 1 quilo de arroz ou um leite piracanjuba. As pessoas, ou os indivíduos, ou os sujeitos, são entes complexos, diversos, com muitas camadas. Consumo é uma pequena camada. E nós, da indústria publicitária, a gente foca só nessa camada. Então, o olhar
e a conexão que essas marcas têm com as pessoas, a comunidade, e todo mundo que é impactado por ela é muito grande. Há 2 cruzamentos. Daqui a pouco vocês vão poder baixar aqui, que a gente vai ter um QR Code. A gente olha do ponto de vista demográfico e econômico dessas marcas, e aí todos os grandes indicadores disponíveis. E a ideia desses 11 estados que foram escolhidos é pela representatividade econômica que eles têm na economia. E a gente listou, a partir desses cruzamentos pela representatividade econômica, 370 marcas. Houve uma separação. As grandes marcas que já ultrapassaram 6 estados de atuação foram classificadas como marcas nacionais. As que estão em até 6 estados foram classificadas como marcas locais. E é isso, né? A partir dessas 2 listagens e dessas 2 classificações, a gente tem os destaques tanto das marcas locais quanto das nacionais. Aqui é uma lista bem rápida delas, eu vou passar bem rápido, isso vai estar disponível. O que é bacana, só para a gente ir fechando, eu quero trazer, na verdade, pessoas com muito mais propriedade para falar desse assunto. Essa é a parte, digamos, mais dura do estudo de uma análise econômica e demográfica. Há uma outra leitura, e é muito interessante desse estudo, que ele olha, a partir de uma tecnologia proprietária da Troiano Branding, que fez esse estudo para a gente, é uma metodologia chamada ZIMET, que é uma metodologia que usa um cruzamento imagético das pessoas. Então, foi feito vários grupos e as pessoas trouxeram imagens que representam o que aquelas marcas simbolizam para elas. A conclusão é super interessante e muito rica. Resumindo aqui, houve essa imagem da casa. As marcas locais, elas ficam dentro de casa. E as marcas nacionais foram as que saíram, cresceram, saíram e foram ganhar o mundo. E os valores e atributos dessas marcas são muito importantes. As marcas nacionais são marcas que têm poder, status, tem essa questão do ritmo do mundo, de ir para o mundo, uma atualização constante e uma conexão com algo maior e sem aí um limite. As marcas locais também têm atributos muito, muito interessantes. Tem um orgulho muito grande das pessoas que estão, e essa proximidade. Oportunidades, e aí, nas pesquisas, nos grupos, surgiu muito pessoas falando, primeiro, meu pai consumia isso, é uma coisa que eu lembro da minha avó, meu irmão trabalhou na fábrica de determinada empresa. É muito, muito forte. Eu diria que as marcas locais têm uma conexão até mais forte do que as nacionais, porque elas estão próximas. Tem uma questão do cuidado, que eu acho maravilhoso isso. São marcas que têm um impacto econômico naquela cidade, naquela região, nas famílias que, como volto a falar, não só consomem, mas elas percebem que aquelas marcas geram riquezas para essas pessoas e famílias e comunidades. Tem uma questão de nostalgia, porque são marcas que estão há décadas fazendo parte daquela família. Então, é a mãe que ensinou os filhos e as avós, enfim. E essa relação de intimidade, de laços familiares. Então, não existe ou uma ou outra, são opções e escolhas existenciais que essas empresas, esses grupos fizeram. Todos são extremamente incríveis e marcantes, mas a pesquisa faz esta distinção. Para a gente fechar e eu chamar meus convidados especiais, o que esse estudo deixa de lição? Primeiro,
não existe, como eu acabei de falar, uma luta entre Davi e Golias, as grandes marcas e as marcas menores. Inclusive, tem marcas locais que são muito grandes e, do ponto de vista econômico, são empresas grandes, mas esses espaços são únicos e encontram e convivem ambos, ocupando aí espaços diferentes, mas complementares. A segunda lição é que a comunicação dessas marcas deve entender esse lugar específico e cada um à sua maneira, e celebrar o espaço e o valor que essas marcas ocupam na mente e no coração das pessoas. O terceiro aprendizado desse estudo é que, no caso das marcas locais, há vários níveis de regionalidade a se eleger. Tem a questão da cidade, do estado, da região, e tem também as identidades. Então, são muitas as identidades que a gente percebe em uma marca só, a partir do ponto onde as pessoas que convivem com essa marca estão. E, para a gente fechar, toda marca começa local, mas, ao crescer, ou ela escolhe ficar ali, ou ela quer se expandir. E aí é isso que faz com que ela viaje o mundo. Essa viagem pode ser para dentro ou pode ser para fora. Bom, para a gente debater um pouco, conversar e, principalmente, aprender a partir do ponto de vista de quem faz a gestão de algumas dessas marcas, eu chamo a palco os nossos convidados e convidadas. Primeiro, a Lisiane Campos, diretora de marketing de Piracanjuba. Muito bem-vinda. A Lisiane já participou de edições anteriores do Sempre Hub, é uma parceira de primeira hora nossa. Rodrigo Almeida, sócio-diretor-geral de criação da AMP Propaganda. Bem-vindo, Rodrigo. E a Larissa Vasconcelos, gerente de marca e comunicação do Grupo Aviva. O Grupo Aviva detém as marcas Costa do Sauípe, Rio Quente Resorts e Hot Park. Bem-vindos e bem-vindas. É um prazer. Eu já falei muito, agora eu quero ouvir vocês. Bom, para a gente começar, como a gente acabou de ver aí no estudo, né? As marcas brasileiras têm diversas camadas e dinâmicas. Na prática, né, no olhar de cada um de vocês, o que é preciso fazer para que essas nuances sejam valorizadas e percebidas e destacadas e ser um valor mesmo para a comunicação? Então, vou começar lá na ponta com a Larissa. Bom dia, querida. Bom dia, obrigada pelo convite, muito legal estar aqui com vocês. Bom, a gente é meio suspeito para falar porque o turismo vive disso, né? A gente vive da atratividade dessas marcas e do local mesmo, para a gente poder promover o desejo de vir para o destino. Então, para nós, assim, essa força e tudo que a gente constrói vem muito de um território muito bem definido, né? Então, a importância de você conhecer bem o local onde você está, se diferenciar a partir disso e gerar atratividade, é o que move muito dessa construção em si e esse desejo do próprio viajante, né, no nosso caso, para poder vir para o destino e se conectar com tudo. Lisiane, e para você? Obrigada, bom dia, mais uma vez, por estar aqui com você, com vocês. Eu sou apaixonada pelo trabalho que o Sempre faz. Estarei sempre que puder. E falar da Piracanjuba é um case, a gente fala que é um case de sucesso, porque 20 anos atrás nós começamos a comunicar e lácteos acaba tendo uma dificuldade um pouquinho maior, porque tem muito a ver com sentimento. E como você levar o sentimento de Goiás para o Brasil? Como você levar para os consumidores de outros estados esse sentimento de afeto? Porque é isso mesmo, marcas regionais, marcas locais, elas são mais afetuosas, são mais comunicativas, são mais próximas, são mais familiares. E como levar esses valores para fora? Como que as pessoas vão perceber a sua marca da mesma forma que quem é daqui percebe?
E a gente, 20 anos, eu estou na empresa há 20 anos, comecei esse trabalho lá atrás, e a gente entendeu que nós tínhamos que, primeiro, em tudo que nós fizermos, tem que ser verdadeiro. Não adianta você ir para outras regiões e você querer mostrar o que você não é. Não adianta você comunicar o que você não faz. E em todos os lugares onde nós temos unidades Fabris, acabamos de inaugurar a 10ª unidade Fabril no Paraná, a gente vai para a região e a gente se junta à região. A gente se aproxima da região, a gente promove iniciativas sociais na região, a gente promove iniciativas para o bem-estar da população da região. Isso nos aproxima. E onde nós não temos unidade Fabril, a gente tenta levar uma comunicação que é simples e que transmite o que nós somos. Em 2007, o Iron está aqui, ele criou a primeira versão da campanha Piracanjuba, e hoje ela fez com que Piracanjuba se tornasse uma marca conhecida nacionalmente. E eu acho que essa simplicidade, a forma como a gente transmite os valores da empresa através da nossa comunicação, é que faz ela ser relevante. Nunca inventamos nada diferente, nunca fizemos nada audacioso, a nossa comunicação é simples, clara e muito verdadeira, transmite os valores que nós temos dentro de casa. Maravilhoso. E para você, Rodrigo, do ponto de vista de uma agência? De uma agência. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Eu acho que as agências, essencialmente, precisam falar menos e ouvir mais os seus clientes. A gente está passando por uma transformação no mercado, onde as holdings estão sendo muito pressionadas e a gente vê um crescimento das agências independentes. E eu acho que muito disso se justifica pela capacidade das agências independentes de estarem mais próximas dos seus clientes, e isso se reflete muito no mercado regional. Falando como MP, a gente hoje tem atuação em 14 estados, e eu acho que o que nos diferencia é justamente esse compromisso em ouvir e entender esse cliente local, essa marca local. Aqui em Goiânia, eu vi muitas marcas nacionais chegando, tentando comunicar com Goiânia do jeito errado, soando como um estrangeiro. E a gente entendeu como não fazer isso. Então, se hoje a gente está em Caruaru, fazendo campanhas que as pessoas de lá falam, cara, parece que vocês moram aqui. Se a gente faz lançamento da Ambev no Festival de Parintins, é porque, vivendo aqui em Goiás, a gente entendeu como não fazer, vendo o exemplo de marcas de fora. Então, acho que o momento hoje é de realmente se aproximar, de ter um compromisso genuíno com o retorno desse cliente, e não com o retorno necessariamente da agência, dos prêmios da agência, ou do acionista da agência. Então, acho que passa por isso. Acho que um compromisso genuíno em ouvir, entender e realmente estar ao lado desse cliente para comunicar olho no olho com quem mora ali, perto daquela marca. Eu acho que a gente está aqui em Goiânia, né, e vocês são daqui ou representam marcas que tiveram a origem aqui. O fato de vocês de verdade estarem no centro do Brasil é estratégico, né, para esse olhar mais abrangente quando a expansão acontece. E a gente acabou de ver no estudo que essas marcas reunidas juntas, elas superam 10% do PIB nacional, ou seja, tem uma geração de riqueza real, pujante. Mas a gente também observa que, muitas vezes, isso é subestimado nos planejamentos, nos investimentos. O que pode ser feito, na opinião de vocês, para que essas marcas tenham uma visibilidade maior? A gente, pensando nisso tudo, o que é importante é a gente olhar especificamente para o que o consumidor quer. Logicamente, quando a gente pensa nos estudos e tudo que a gente olha para, existe o eixo Rio-São Paulo, ele é sim um fator importante, mas o potencial do Brasil ele é gigantesco e no nosso caso, o viajante ele contribui, ele vem de todos os cantos, ele fica muito voltado ali, para o interesse das férias. E, no nosso caso, por exemplo, a gente avalia muito o cliente. Como a gente recebe pessoas do Brasil inteiro e a gente tem muitos insights a partir disso, a gente vive de experiência. Então, quando o cliente avalia a gente, ele fala para a gente, ele dita as dificuldades, ele está dando ouro para a gente trabalhar num aumento de
percepção da marca, né? Então, a gente olha muito para isso, nessa escutativa, nessa capacidade da gente conseguir atuar em cima disso e poder executar todas as coisas do que a gente vai olhando, né? No nosso caso, por exemplo, quando a gente pensa em sair desse eixo também que vai muito além desse, que amplica muito o nosso potencial para olhar para todas as outras territorialidades do Brasil, a gente faz um estudo onde a gente olha para as cidades que a gente classifica internamente de cidades potenciais, que são as cidades onde a gente vê que tem viajantes vindo e que a gente vê que o feedback é muito importante ali, que eles gostam bastante. As cidades principais, que são as que alimentam ali, que estão no dia a dia, que entendem, e muito do regional está nessas cidades principais e que alimenta muito os nossos destinos, né? Aqui no caso de Rio Quente, em Goiás, e de Sauípe, né, na Bahia, e as cidades apostas. Então, a gente vê que são cidades onde as pesquisas apontam, por exemplo, que existe um potencial de público que tem aderência ao nosso produto, e aí a gente faz a nossa distribuição de investimento além disso. Então, tudo que a gente olha, né, a gente nunca pode ficar parado naquela estratégia de ficar onde sempre funciona, ou onde a gente sabe que vai dar um retorno sobre investimento mais facilitado. Então, esse olhar e essa amplificação de estudo contribui bastante. Eu entendo que as marcas precisam olhar cada vez mais para isso, né? Porque o Brasil é imenso, o Brasil é um país que vem crescendo economicamente, tem regiões que têm um potencial incrível, assim, né? Que está amplificando. Então, quando a gente para de olhar para onde só o que sempre é o comum de ser feito e o que a gente pode fazer para poder ampliar, isso contribui muito e faz a gente crescer bastante. Você, Elise. Nós trabalhamos com duas frentes. Uma frente é a equipe de compra de leite, porque nós temos que fazer todo um mapeamento quando nós vamos inaugurar ou nós vamos nos estabelecer em outra região, a bacia leiteira. Então, nós temos toda uma equipe de estratégia de BI para analisar a região, se ela tem potencial de crescimento de fornecimento de leite. Não dá para nós nos instalarmos em uma região que não é promissora, porque nós somos uma empresa que temos objetivos de crescimento e, se a região não tem essa previsão, impossível nós irmos para lá. Quando a gente fala de crescimento de unidades fabris, nós olhamos isso. Mas, quando nós falamos de comunicação com o consumidor, tem muito a ver com a necessidade do consumidor. A Piracanjuba ela é muito reconhecida nacionalmente pelas suas inovações, em um segmento que ninguém inovava 15, 18 anos atrás. Era só leite, leite branco, leite que não entregava nenhum benefício. Por si só, ele já tem benefício. O leite, por si só, já é um alimento. Mas você pode agregar mais, e foi com isso que a gente começou e trabalhou nos últimos anos. Como eu agrego valor ao leite? Como eu entrego benefício para um produto que é tão querido, para um produto que está nos lares brasileiros, que todos consomem, e aqueles que não consomem, como que eles podem consumir? Então, as nossas inovações vieram através de embalagem com tampa de rosca, nós somos pioneiros, era uma necessidade. Em 2008, nós lançamos essa embalagem no Brasil. Em 2012, a gente lançou o primeiro leite zero lactose do Brasil. Então, entender as necessidades dos nossos consumidores e trazer produtos que eles realmente precisam, mas que entreguem de verdade o que o consumidor precisa, eu acho que é um diferencial de fazer você ser respeitado, de você ser aceito em outras regiões. Porque eu não estou entrando na casa de uma pessoa e forçando ela a consumir, eu estou entregando para ela um benefício. Quando eu entrego um leite com proteína, hoje todos falam de proteína, mas é necessário o consumo de proteína. Não é só moda, é necessário. É que isso não era muito comunicado. Um leite zero lactose, 70% da população brasileira tem algum nível de intolerância à lactose. Se eu não posso consumir o leite tradicional, eu tenho um leite que é zero, atestado, com laboratório, que eu te garanto que ele é zero lactose. Isso fez diferença quando a gente começou a nossa comunicação nacional em 2014.
porque nós levamos isso muito a sério. E na comunicação você traz. Nós trouxemos Piracanjuba em 2014, nós saímos de uma comunicação regional e resolvemos falar com o Brasil inteiro. E nós buscamos a comunicação, a programação, as emissoras, os parceiros que conseguissem chegar nos lares naquela programação e naquele target. Então, foi tudo muito bem estudado. E qual o produto que as pessoas abrem as portas? O leite, o creme de leite, o leite condensado. Então, a comunicação começou lá atrás, pensando em como eu atender essa necessidade. E ela não parou, porque hoje é isso que nos move ainda. Como que eu atendo a necessidade de uma população que está envelhecendo, de uma população que tem necessidades específicas, de populações de regiões que têm consumos diferenciados. São os desafios que a gente tem. Você falou de proteína, eu até lembrei do nosso papo ontem. Ontem a gente foi jantar. Eu já fui vegana, hoje eu sou vegetariana e continuo não comendo carne, mas a única coisa que eu passei a comer é lácteos, por conta da questão da proteína mesmo. E do queijo, porque eu também não vivo sem queijo, mas, né, os derivados de leite, iogurte, enfim. E agora, com essa onda proteica, para vocês é extremamente oportuno isso, né? Eu sei que não está na pauta, mas principalmente quando se fala de canetas... Amor, não precisa. Quando se fala do consumo de canetas, a proteína é necessária, porque Total. você perde massa magra. Olá. E a proteína te ajuda nessa recuperação muscular. É isso. Então, o consumo proteico hoje, todos falam hoje, presidente do Açaí, não dá para a gente deixar a caneta de lado. Como nós nos adaptamos ao uso da caneta, oferecendo alimentos que vão contribuir para esse consumidor. Ele precisa de proteína, precisa de suplementação, ele precisa de acompanhamento, porque senão não vai dar certo. É isso. E muita musculação. Bom, fugimos bem da pauta, gente. Mas, não, na verdade, não. E aí, esse ponto sobre a potência econômica. Isso. Eu acho o seguinte, eu acho que as agências têm que falar menos de budget e mais de investimento. Investimento significa esperar o tempo para que você tenha retorno. Isso é investimento. As agências têm que oferecer para o cliente uma visão de longo prazo. A criação tem que pensar de forma estratégica. Eu acho que isso é uma mudança que tem acontecido e precisa acontecer mais. Quando a gente apresenta uma campanha para o cliente, ela tem que fazer sentido não só para o momento que aquela campanha vai sair, mas dentro de uma história, dentro de uma timeline que vai realmente justificar aquele investimento. E, para isso, a gente tem que ser mais proativo e menos reativo. Não é sobre receber um job, simplesmente fazer aquilo que pediram, e tem muita agência que faz isso ainda. Pô, mas não está legal, por que foi feito assim? Não, porque me pediram assim. Acho que isso tem que acabar, definitivamente. A gente precisa discutir com o cliente no bom sentido, pensando no negócio do cliente. Dar a solução. E se a gente fizesse assim? E se a gente caminhasse dessa forma? E sempre buscando uma visão de longo prazo, sabe? Sair da coisa do flight, sair do mês, sair da veiculação e pensar nisso como uma estratégia de longo prazo. Com todas as áreas da agência, né? Especialmente com a criação, que é a área que eu estou mais próximo. Muito bom. Eu acho que um dos grandes achados do estudo, que eu falei muito rapidamente, então, por favor, até se puder voltar à tela do QR Code, para as pessoas poderem baixar, é legal ficar aqui na tela. Isso. Baixem, a gente vai distribuir físico, né, no final do evento também, mas é legal, para quem já não aguentar, de curiosidade, já pode baixar agora. Mas tem essa questão do vínculo emocional que essas marcas, sejam as locais ou as nacionais, as locais um pouquinho mais, porque elas permanecem ali naquele, né, mais próximas. E a gente vive nesse mundo, nesse momento, né, onde se fala de tecnologia, se fala de inteligência artificial, mas me parece que este ativo, deste vínculo emocional, dessa relação de proximidade que essas marcas têm, é chave para essa fortaleza que essas marcas têm. E como que vocês veem isso sendo trabalhado na comunicação das marcas com as que vocês, né, no caso vocês duas, estão lá no dia a dia, você que tem a oportunidade de gerir várias marcas? A gente tem
como eu comentei, né, o nosso produto vive de experiência e vive de atração das pessoas. Então, o lado emocional, ele faz muito parte das nossas campanhas, né? Quando a gente pensa em atrair as pessoas para a Bahia, atrair as pessoas para Goiás. E, no caso específico de Rio Quente, do Rio Quente Resorts, a gente tem talvez seja o nosso maior ativo, a questão da proximidade, do carinho e das boas memórias. E ontem a gente estava falando também nesse jantar, rendeu, gente. Mas que eu vinha quando eu era adolescente aqui, né? A Vanessa acho que também tinha comentado isso. É uma memória muito forte que vai ficar para sempre, né? Sim, e no caso assim. Eu já vim para Rio Quente, tá? Não tinha vindo para Goiânia, mas vendo? No estado de Goiás eu já estive. E tem que voltar, né? Então a gente vê assim o Rio Quente ele tem mais de 60 anos, né? Então uma marca não permanece no mercado tanto tempo se ela não tiver algo muito forte. E essa questão de memória e de, como você comentou, vim com 12 anos, a gente tem uma coisa muito forte que é justamente a gente está num momento de felicidade das pessoas. Ninguém vai para passar férias para ficar triste, né? Bom, pelo menos eu não conheço. E isso é muito forte, porque a pessoa, quando ela carrega uma boa memória, quando ela carrega uma lembrança de infância, ou ela foi em umas férias que ela passou um momento super feliz, dificilmente ela vai esquecer. E isso é um ativo muito forte para a gente, porque a gente vê Rio Quente, como ele está há 60 anos, ele é uma marca muito geracional. Então, você tem a criança que virou adulta, e que a criança que foi com os avós e tinha muitas boas memórias ali com os avós. Depois, quando adulta, ela levou os filhos, e aí depois os filhos levam os filhos deles. Então, isso é muito forte, e eu digo que é um ativo muito importante. Porque quando a gente vai fazer, né, todos os nossos estudos de marca e até as nossas campanhas, como a gente vai se posicionar, a gente olha muito para isso, assim, né? Lógico que tem toda a parte do que eu vou trazer de benefício funcional, mas o benefício emocional ele é o maior ativo que a pessoa vai ter. Então, como é que ela vai construir essas memórias boas, no caso de quem já veio, quando a gente fala do geracional? Como é que ela vai construir essas memórias boas e a ponto de querer passar isso para os filhos dela? Então, essa conexão, esse ativo emocional mesmo, ele é extremamente importante quando a gente fala de destinos de férias. E Rio Quente, eu acredito que trabalhe muito, muito forte com isso, né? Tanto que a gente tem várias pessoas que são... Nossa maior parte de faturamento, inclusive, vem do cliente que é fidelizado. Então, a gente tem um clube de férias, né, que é o maior clube de férias da América Latina, e que mais da metade da base hoje de clientes ela vem desse clube de férias que está ali, essas pessoas que viajam para Rio Quente todos os anos, há 10, 15, 25 anos. Muito bom. A Lise já falou que o leite já tem essa conexão, né, literalmente, desde que a gente nasce. É uma conexão emocional muito forte, né, e vocês continuam trabalhando isso. Mas, por mais que a gente tenha essa conexão, Regina, você tem que conectar com outros. A geração mais nova não consome leite. A geração... a Piracanjuba, hoje, ela é uma marca que é muito forte no consumo de pessoas 40 a mais. Porque lá atrás o nosso briefing era esse para a agência. O nosso briefing, nós queríamos falar com as famílias brasileiras, nós queríamos falar com as mães, com os pais, com as famílias brasileiras. E nós fizemos isso muito bem. E hoje os números mostram que o consumidor de creme, de leite condensado e de leite Piracanjuba estão acima de 45 anos. Então, nós temos um desafio hoje, como rejuvenescer uma marca que acabou de completar 70 anos. Como eu vou comunicar vou comunicar com o leite? Com o leite eu não consigo comunicar com esse público de 10 anos. A partir dos 10, onde a criança consegue ter opinião e decidir o que ela quer consumir, ela fala, leite eu não vou consumir porque é coisa de criança. Nós fazemos pesquisas todos os anos e a gente ouve. Eu acabei de fazer uma pesquisa de 10 a 15 anos para entender o hábito de consumo desse pré-adolescente. E ele fala, não, isso é coisa de criança, eu não sou criança mais. 10 anos. Você ouve isso e fala, e agora, né? É desafiador, né? É desafiador. Então, nós temos produtos para atender a jornada de consumo de todos os nossos consumidores.
Isso é importante porque ele tem que se sentir inserido naquele produto. Ele tem que entender que aquele produto é para ele. O pré-adolescente, ele virou para mim e falou assim, eu não quero a embalagem que está escrito ali para adolescente ou para teen. Eu não quero, eu não vou comprar. E se tiver que palavra kids, piorou. Eu também não compro. Então, você tem que se reinventar e atender aquele público 45+, que já é o meu consumidor fiel, que me compra já há muitos anos, mas eu tenho que desenvolver estratégias não só de comunicação, mas de portfólio para atender a população mais jovem, porque quando a pirâmide inverter, ele tem que conhecer a nossa marca, ele tem que conhecer o nosso portfólio, porque ele vai ser a pessoa que vai estar lá na virada. E é importante para nós. Então, desenvolver produtos, a proteína está muito forte, principalmente para esse público. E é através dela que a gente alcança os públicos mais jovens. E aí, falando de agência, a gente é muito parceiro. Eu acho que o sucesso é a agência ser parceiro e não ser agência. A agência que quer ser agência não vai dar certo. Então, aquele que vive dentro do nosso negócio, aquele que participa do dia a dia, que participa de todas as comunicações, ele vai entender a nossa real necessidade e vai buscar qual é o consumidor que atende ou o que eu atendo esse consumidor. Então, essa parceria faz com que a gente busque formatos de comunicação diferenciados para atender esses públicos e, aí sim, a gente estabelecer uma conexão de sentimento, de emoção, porque eu acho que você vai conversar com ele e com ele só, não para abranger a todos. Então, a comunicação tem esse poder, e eu acho que essa parceria é fundamental para a agência entender o storytelling da marca, do portfólio e do consumidor daquela marca. Já deu o gancho aí para você. Vamos lá, né? Sempre quando entra uma pessoa nova na agência, e eu vou tomar um café com ela, eu pergunto por que você é publicitário, por que você é publicitária. E 99% começa respondendo que é publicitário para vender mais, para ajudar marcas a crescerem, para ajudar a gerar emprego. E eu acho que sim, isso faz parte do que a gente faz. Mas, essencialmente, eu acho que a nossa grande missão vem antes de tudo isso. E acho que é emocionar as pessoas. É fazer comunicação que emociona. Quando a gente cria alguma coisa que traz uma lágrima, um sorriso, um arrepio, essa comunicação se torna pregnante, relevante e fica guardada dentro do coração das pessoas. Então, acho que essa é a nossa missão e muita gente esqueceu disso. Acaba veiculando briefing, acaba fazendo mini docs, e a gente precisa realmente buscar emoção. E emocionar significa entender as pessoas, saber como essas pessoas dessas marcas locais consomem, como elas vivem, entender a cultura, porque a cultura é uma grande referência para aquilo que a gente faz. E cito um exemplo. Agora, no começo do ano, a gente tinha um desafio de criar a campanha para um grande cliente da região norte que patrocinava os campeonatos estaduais em vários estados. E a ideia era fazer uma única campanha, um filmão que comunicasse com todos os estados. A emoção que funciona, ela é olho no olho. É uma conversa íntima. A gente sugere que, ao invés de fazer uma campanha única, que a gente fizesse campanhas para cada estadual. E a gente faz um mergulho nessa cultura do Amapá, Rondônia, Manaus, e cria peças específicas. E o sucesso que isso faz foi impressionante. As pessoas se viram representadas nessas peças, as pessoas comentaram, se engajaram, e acho que a emoção é sobre isso. É você entender, você respeitar e você se inspirar pela cultura local, pelo que as pessoas são, pelo que as pessoas fazem, enfim. Perfeito. Pegando esse gancho e olhando ali no relógio, a gente está com o tempo quase no final, eu queria que vocês fizessem uma mensagem muito curta, final, sobre, na opinião de vocês, qual que seria este grande atributo / valor que as marcas, né, regionais, locais ou nacionais podem ter como diferencial olhando para frente, né, para esse futuro que já está presente? Tem um ponto que eu acho que é muito importante, que parece óbvio, mas para a gente que trabalha com o mundo de marketing, é a gente não esquecer que o marketing está para apoiar uma estratégia do negócio.
né? Então, por muitas vezes, a gente às vezes se perde, né? Falando, poxa, o marketing trabalha mais sozinho, uma campanha brilhante, e chega ali e o cliente tem uma experiência diferente, né? Então, a gente precisa estar muito alinhado com o que o negócio tem como objetivo e tem para crescer. Então, no nosso caso, assim, a gente olha muito para a marca, o mesmo roadmap que existe da expansão da Aviva, que é um roadmap 2028, onde a gente vai investir 1,2 bilhão, né, nos destinos. A gente tem esse mesmo roadmap desenhado para todas as marcas e como é que a gente vai poder contribuir. E isso vai, além de, obviamente, a marca vai crescer, os destinos tendem a crescer, a gente vai aumentar, vai premiumizar, vai fazer várias coisas, vários movimentos, mas a gente precisa entender como é que eu vou potencializar aquele negócio, como é que eu vou comunicar para que a gente seja muito coerente para dentro do negócio e olhar para fora. Acho que olhar para fora do óbvio e enxergar onde tem potencial. Quando a gente fala, por exemplo, do eixo Rio-São Paulo, né, o objeto de estudo aqui para fora, é um mercado importantíssimo, mas ele também é um mercado mais disputado e mais saturado, né? Então, quando a gente vê o potencial que as outras regiões têm e o que a gente pode fazer para poder conectar, onde a gente tem um público que é aderente para o que você quer, o que a sua marca quer, isso abre um leque de opções muito maior e tem um potencial gigante para poder ampliar, né? Então, eu diria que entender o negócio e entender o seu público e aproveitar esses dois potenciais para poder cruzar o que a marca quer e vai fazer com que ela cresça e cresça com diferencial também. Fazer o genérico já não funciona mais, né? Lise. Rapidinho, pressão do tempo. Eu acho que o sonho, as marcas não podem deixar o seu sonho guardado só porque nós somos locais. E eu vou dizer isso porque, lá atrás, em 2008, um dos donos da empresa, ele falou que o sonho dele era ser uma marca conhecida em todo o Brasil. 2008. E, em 2014, quando nós fomos para São Paulo para fazer uma concorrência entre agências, para a gente expandir a nossa comunicação, algumas agências não quiseram me receber, porque a gente era pequeno. Aos olhos de São Paulo, nós éramos uma marca local e sem perspectiva de crescimento. Algumas receberam e outras não tinham agenda, grandes agências. E quando nós começamos a comunicar, e que a comunicação foi para todo o Brasil, hoje Piracanjuba está em 90,7% dos lares brasileiros. Essas agências vieram, né? Viram a potência que eles perderam, porque nós investimos o Brasil inteiro hoje em comunicação. É um investimento grande, é um investimento que cresce ano a ano, porque nós entendemos que comunicação faz parte de entrar dentro dos lares e levar os nossos valores e os nossos sonhos para dentro desses lares e viver esses sonhos juntos. Então, para quem é local, não deixar de sonhar e não deixar que façam você pensar que você é pequeno. Porque eu acho que só quem decide se a gente é pequeno ou não é a gente mesmo. Muito Gente, bom. perfeito. Eu ia falar uma frase exatamente sobre isso, que é uma frase super clichê, mas que eu adoro. Eu ando falando muito essa frase, que é sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Gente, isso é muito verdade. Quando você sonha com 10, se você não alcançar o 10, parar no 8, parar no 7, você parou alto. Quem sonha com 2, mesmo se chegar lá, chegou pequeno. Então, acho que a gente tem que, sim, ter objetivos maiores, tem que pensar além, tem que buscar mais. Pô, hoje a MP, a gente está em 14 estados, a gente tem uma operação em Barcelona, e isso vem desse pensamento de pensar grande. Acho que a gente aqui em Goiás, aproveitando o painel em Goiânia, está vivendo um momento muito interessante. Goiânia está hype, o estado está em destaque, e eu acho que a gente tem que usar isso para alimentar os nossos sonhos, para a gente pensar grande, sim, e correr atrás, que eu acho que o mundo está aí para a gente. Maravilhoso. Obrigada, bom dia.